A todos aqui presentes, muito boa noite. Vamos, primeiramente, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer por estarmos mais uma vez reunidos nesta casa de oração. Aproveitando esta oportunidade, vamos fazer uma vibração neste momento, quando todos estamos com o pensamento voltado para o bem, em favor daqueles que estão sofrendo nesse momento, nos hospitais, em seus lares, muitos enfermos, pedindo por clemência. Então, que essa vibração possa levar a todos eles um pouco de conforto, que a espiritualidade desta casa esteja nos acompanhando com o nosso pensamento, com a nossa vibração, para que todos eles possam serem atendidos neste momento. Sendo assim, que Deus, a espiritualidade desta casa, possa intuir o palestrante desta noite e que possamos entender tudo que vai ser dito nesta noite, para que possamos transmitir a todos aqueles que nos rodeiam paz, tranquilidade e serenidade. Que a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite. Bom, eu não sei aqui quem daqui que vem às terças também vem aos domingos. Se tem alguém que também participa domingo, porque aos domingos durante as palestras, elas são feitas a partir do Livro dos Espíritos, né? Então está sendo quase que um mini curso do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos acompanhando, né, os capítulos a partir da ordem das perguntas, dentro da limitação de tempo que consta, né? São 30 minutos. É só mais para dar proporcionar uma abertura, né? Despertar algum interesse em quem tiver essa receptividade. E, bom, é bem interessante, né? Porque a base para a gente entender tudo que a gente vem buscar aqui e o que a gente ouve, do que a gente ouve, né? Tá ali. E hoje, até um tema que a gente vai conversar hoje, ele é muito importante para fazer essa conexão, né? Para fazer esse encaixe, né? Coisas que a gente passa batido e não presta atenção ou não tem mesmo a compreensão dos conceitos, né? Das diretrizes que vão orientar a gente. Então vamos lá. Está sendo estudado ao domingo, nós foi iniciado o estudo do livro terceiro do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então foi falado já sobre o começo, a introdução sobre o que é a lei natural, né? A base da compreensão do que seja moral, né? Para entender a distinção entre o bem e o mal. Afinal de contas, a gente ouve que o caminho do progresso, o projeto edificador do espírito está baseado na prática do bem. E o que é o bem? O que é fazer o bem? Então a gente, essa base do livro 3, esse início, ele dá esse alicerce para a gente entender e fazer certo. Porque a intenção pode ajudar, mas se o resultado não for concreto, não vai ter construção. Entende? E aí tem duas questões separadas aqui, questões 629 e 630,
Questão 629, Kardec perguntou para os espíritos, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aí a seguinte, a 630, Kardec perguntou, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, a partir daqui, a gente já tem uma orientação para entender o que seja fazer o bem e fazer o mal. Certo? Fazer o bem, em resumo, é agir de acordo com a lei de Deus. E agir de acordo com a lei de Deus vai muito além das práticas que comumente a gente entende como práticas benignas, práticas que representariam uma ação no bem, que geralmente se resumem a manifestações externas. Então, trabalho voluntário, doação de enxovais, preparação de cestas básicas, enfim, todas essas ações, elas são manifestações exteriores, mas não significam necessariamente que isso seja agir de acordo com o bem, ou praticar atos de acordo com a lei de Deus, porque a lei de Deus ela não está baseada em ações, ela está baseada em sentimentos. Então, o sentimento é que vai oferecer a natureza dos nossos atos. A gente vai praticá-los e esses atos serão reconhecidos em função dessa natureza, que está no sentimento que os originou. Então, você pode muito bem, e há muita gente que faz trabalho voluntário com intenções outras que não realizar essa lei natural. Hoje em dia isso está muito fácil, né? As seduções, por exemplo, que as redes sociais oferecem, de exaltar nossa própria personalidade, buscando fazer coisas com ampla divulgação, com ampla trabalho visual e difusão nas redes sociais e aposta isso. Isso é um caminho, são portas para muitos caminhos que são, vamos dizer assim, incompatíveis com a ideia básica do que seja bem e o mal e a distinção entre esses conceitos. Então, por aí a gente encontra, a porta do dinheiro é mais fácil, porque quanto mais multiplicam-se os vídeos e os posts e essas coisas, isso daí monetiza, é uma forma de ganhar dinheiro. E pessoas ganham muito dinheiro com isso, conforme aumentam seus números de seguidores. É uma porta para a política. Tem muita gente que se elege e começa carreiras políticas baseadas nesse princípio. Exemplo, a gente tem aqui até Quintu. Isso é a mais coisa comum que existe. Então, falta nesse tipo de ação essa compreensão. Aí a gente vai falar, bom, então Kardec tentou resolver isso, buscou resolver isso. Como? Perguntando diretamente qual que é o conceito. E nós obtivemos a resposta. Mas isso aqui só não basta para entender. A fazer o bem é agir de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é se afastar dessa lei. Quando a gente reflete sobre isso, quantas coisas no nosso dia a dia não surgem enquadradas nesse tipo de escolha? Então, coisas do nosso dia a dia, a falta de paciência para ouvir alguém, a falta de paciência para deixar a pessoa atravessar na faixa preferencial de pedestre, aquela mais elevada. Isso é egoísmo. Isso se afasta da lei de Deus. Tudo que se afasta da lei de Deus está baseado no egoísmo. Egoísmo e vaidade, segundo ensina Emmanuel. Capítulo 11 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Egoísmo, mas a gente não se dá conta. Passar na faixa, sabe? Essas coisas pequenas ninguém se dá conta. A gente pensa o mal, roubar, matar, essas são as grandes manifestações, mas isso daí é muito pouco.
O problema é comezinho, né? O problema é cotidiano. Mas a gente entende, está aqui, lê o estudo 630. Tá? Fazer, se aproximar da lei de Deus, se afastar da lei de Deus, a gente se encaixa. Mas falta um elemento aqui. E é por isso que o estudo, a doutrina, a gente sempre conclama, não é a gente que conclama, na verdade, é Kardec que conclama. São os espíritos que conclamam. Estude. Porque isso faz diferença. Capítulo 6 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador tem uma mensagem do Espírito da Verdade. Há quem diga que era João Batista, mas há quem acha que era o próprio Cristo. Ele fala, espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Então não é da gente falar, precisa estudar. Não, está aqui, é a base. É o que se pede. Estudar. E o estudo da obra de Kardec, dos Espíritos, ele é muito amplo e conexo. Ele liga muitas pontes. Não dá para a gente isolar. Não pode ser isolado. Porque é tudo interconectado. Os conceitos, as explicações, os fundamentos, é tudo interconectado. Então precisa saber ter uma visão ampla. Uma visão holística. Como os judeus usam, eles têm a expressão que eles, quando estudam as escrituras, né, nas escolas rabínicas, que eles fazem um estudo extremamente aprofundado, é um método de estudo extremamente aprofundado para entender exatamente o que as escrituras ensinam. A gente não sabe porque a gente não pratica esse estudo, né? É algo muito dedicado, muito aprofundado, tem várias camadas de estudo, porque o texto do Velho Testamento ele é escrito, elaborado em várias camadas, né? Ele se chama de Midrash, é o colar de pérolas. Emmanuel fala sobre isso, num texto muito bacana que está, se não me engano, no Pão e Vinho, acho que é, mas não tenho certeza. Mas ele fala do Midrash, que é o colar de pérolas, que é como os rabinos se referem à lei. São várias pérolas. Todos os ensinamentos, tudo que foi compilado ali, são pérolas para o espírito. Mas elas não têm valor se não tiver o cordão, que as une, que é uno. Está tudo unido. Está tudo ligado. Você não pode pegar uma pérola dali. Tira o valor da obra. Está tudo unido. Então esse cordão também a gente encontra aqui em Kardec. Aí a gente vai falar do bem e mal. Legal, deu para entender. A explicação é bem objetiva, é bem concisa, dá para entender. Porém, a sua aplicação exige um passo além. Esse passo além a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Um texto de Lázaro que se chama O Dever. O Dever. E ele fala do dever como obrigação moral. A gente viu aqui, questão 629, moral é a regra de bem proceder. Quando a gente fala de moral, a gente está falando sempre de eu. O nosso problema é que a gente usa moral para querer que o outro melhore. Aí isso é moralismo. Ser moralista é falar do outro, comportamento do outro. Agora, moral, no sentido que a gente estuda, é no eu, sempre eu. E a obrigação moral. A gente começa o texto, o dever. Lázaro começa dizendo isso, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Essa é a chave para a gente entender exatamente como se deve fazer essa distinção, essa escolha entre se aproximar ou se afastar da lei de Deus. Porque no fundo a questão que sobra é essa. Então eu devo fazer. Entendi. O que se aproxima é o bem, o que se afasta é o mal. Então por que eu vou praticar o bem? Então por que eu vou afinar minha conduta com as leis de Deus? O que vai me mover a fazer isso? Esse foi um problema que atravessou séculos de forma desvirtuada. E a gente arca com isso até hoje. Porque quando a gente olha todas as escolas espiritualistas, as filosofias religiosas que existem, principalmente no nosso lado do planeta, né, no nosso hemisfério ocidental, em que essas matizes
são todas baseadas no cristianismo, em sua grande maioria, vamos dizer assim, porque hoje nós temos também as matrizes africanas e também aquelas que vieram do Oriente, que também foram trazidas para cá. São minoria, mas elas agem diferente. Aquelas baseadas no cristianismo, de 80% a 85% do hemisfério ocidental, surgiram do mesmo tronco. A base é a mesma. Por que chegaram em caminhos diferentes? Por que hoje, por exemplo, se difundiu, e a gente ainda trabalha com isso, ainda que inconscientemente a gente não reflete sobre isso, sobre o que me leva a fazer o bem. Vai na igreja, ou vem aqui ao centro, vai no templo, enfim, a gente se move, ouve, sabe, estuda e tenta trazer aquilo para o nosso cotidiano, mas por quê? Por que eu estou fazendo isso? Essa questão, esse questionamento a gente não passa. E se passasse, a gente já teria percebido o que vieram os espíritos alertar agora no século passado, depois de mais de 1000 anos de bater cabeça. Porque toda a ideia do bem, que lá nos primórdios, quando eram Jesus, seus apóstolos, os seus primeiros discípulos, aqueles que formaram as primeiras comunidades a partir de Paulo, que começaram a viver as primeiras existências realmente cristãs, com base naquilo que Jesus ensinou, que foram para o Coliseu, que foram para as festas romanas, até que a coisa crescesse e virasse então o cristianismo a religião oficial do Estado, século IV. Aí o marco começou. E a partir dali, a coisa se estruturou de uma forma hierárquica e organizacional diferente. E ali surgiu a ideia de fazer o bem para se obter algo. Por que eu vou fazer o bem? Para ir para o céu. Por que eu vou fazer o bem? Para receber a minha recompensa de Deus. Para não ir para o inferno. Para não queimar no fogo eterno. Sutilmente, a ideia da evolução, a partir da vivência das leis divinas, ela foi prejudicada, maculada, com a síntese de que a gente vai obter algo em função daquilo que a gente der. Para eu obter a minha recompensa, então eu faço. Eu quero ir para o céu, então eu devo fazer algo. Eu quero fugir do inferno, então eu devo fazer aquilo que me passam na igreja, no templo, na sinagoga, etc. Ou seja, a ideia toda que Jesus trouxe, ensinou, se transformou, se resumiu e se desvirtuou na ideia de troca. E a troca é, basicamente, a forma mais primitiva de comércio. O comércio surgiu a partir das trocas. Então a religião, a espiritualidade, o ensino espiritual, espiritualista, em um dado momento, nessa virada, quando passou da perseguição para um momento de adaptação, de incorporação, adotou essa visão. Tudo é comércio. Você obtém em função daquilo que você dá. E a gente traz essa ideia com a gente até hoje. Isso está até hoje com a gente. N situações. A gente pode destacar sem querer nomear, porque é fato. Desde as coisas mais simples, mais comezinhas, tipo praticar os rituais dogmáticos que alguém manda fazer, tem que ajoelhar 3 vezes, rezar não sei quantas vezes isso, aquilo, ler os salmos da hora, os sacramentos, né, que tinham uma ideia tão diferente daquilo que hoje é executado, porque isso ficou preso só na forma. Aí a gente passa o dízimo. Quando a gente vai buscar no Velho Testamento, a origem do dízimo está no Velho Testamento, não se falava de dinheiro, se falava no ser. Dá de você. É
uma doação integral para poder realizar em prol do próximo. Mas é isso daí também, Jesus já tinha alertado sobre isso, né? Em uma passagem que está em Lucas, que ele critica os autores da lei, os escribas, porque eles desvirtuaram um dos mandamentos, honrar pai e mãe. E Jesus fala, vocês têm um mandamento, honrar pai e mãe, vocês sabem disso. Mas aí vocês criaram um subterfúgio. Aí vocês pegam oferenda, o que vocês iriam auxiliar o pai e a mãe de vocês levam e doam no templo. E essa doação, então, faz uma compensação com aquilo. É um negócio, é o comércio. Jesus já estava denunciando isso lá atrás. É um hábito que se intensificou também para nós, porque antes, tudo bem, vamos dizer que havia, então, até uma falta de compreensão e devia o próprio governador chegar e falar, gente, vamos botar ordem na casa. É assim. Mas mesmo depois dele, a gente voltou a dizer. Aí a questão que surge é por que a gente aceita? Por que está até hoje com a gente essa visão? Porque ela nos atende. É muito mais fácil para a gente acreditar que a gente vai conseguir fazer nosso progresso, a gente vai conseguir se elevar na base do comércio. Eu posso, então, ter um jeito, tem outra forma mais acessível? Né? Na Idade Média, quem tinha dinheiro construía grandes catedrais, financiava grandes catedrais. Se aquilo fosse, porque eles tinham ideia, né, de que as catedrais, aquelas catedrais gigantes da Idade Média, elas seriam eternas. Estruturas, olha, não deve estar longe disso. Muitas até hoje, com mais de 1000 anos, continuam lá, de pé, bonitinhas. Muito diferente dos apartamentos da MRV que fazem hoje, né? Que você põe o dedo assim e fura a parede, né, do gesso. Né? Tá lá. E aí você liga, essa obra vai ficar eternamente louvando a Deus. E o meu nome está junto, então junto. Fui eu que financiei, fui eu que paguei, ganhei. Uma das coisas que mais irritou Martinho Lutero no século XVI, quando ele escreveu aquelas 85 críticas à igreja, né, que deram origem ao protestantismo, era o comércio de indulgências. Mas você pode comprar uma indulgência, você pode pagar. Aí você ganha. É tipo aquele free pass, quando a pessoa vai nos parques, é tipo o Beto Carreiro, né, que não quer pagar fila, você compra o passe, você passa na frente. A indulgência é mais ou menos isso, a ideia. Paga. Você passa por bypass, você vai para o céu por um bypass. Assim. E para a gente isso atende. Porque a gente satisfaz. Eu tenho uma opção. Vai que funciona. Mas no final a gente não se desgasta, né? Então a gente contemporiza. Por isso que funcionou. Errado foi esse desvirtuamento. Mas errado também foi a nossa posição de receber isso como algo válido. E fazer frutificar. E quando Lázaro veio escrever aqui do dever, ele está falando justamente sobre isso. Porque do que ele está comentando? O dever moral, a obrigação moral. Não é só fazer o bem. Não é só consultar, por exemplo, né, o lema, né, que Kardec coloca até um título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. É a deixa. Fala, bom, se eu vou começar a trabalhar, então, com qual que é o primeiro passo que eu devo atentar? Caridade. Aqui, fora da caridade não há salvação. Então comece por aí, comece a mover-se por aí. Mas o que é caridade? Lá no Livro dos Espíritos, questão 886, os Espíritos falam. Caridade, segundo a concepção do Cristo. Benevolência, indulgência e perdão. Vê? Tudo que age no sentimento, tudo que brota do sentimento. Não está lá doar cesta básica, doar roupa, trabalhar na ONG. Não está, não é isso. Agora, trabalhar numa ONG pode ser um ato de caridade, desde que movido por um desses 3 sentimentos básicos. Pode.
como pode não ser, se a intenção for outra, se a motivação for outra. E aí que entra a ideia do dever. Porque quando a gente pensa no dever, não questiona mais. Não precisa mais perguntar por que eu faço tal coisa. É compreender que a gente faz o que faz o que deve fazer. Porque é a única saída, é a única alternativa correta. Não existe outra. Tudo que há em opção são alternativas equivocadas. Eu faço isso porque é o que eu devo fazer. É o dever, né? É tão simples o verbo dever. Eu devo. Por que eu devo? Porque é o certo. Não existe outra alternativa fora disso. Porque quando a gente entende essa questão, quando a gente entende que a nossa prática deve ser feita com base no dever, você não se importa com recompensa, você não se importa com o que você vai receber. Você não se importa, por exemplo, se a pessoa com que você ajuda, ou que você oferece algum alento, algum tipo de alento, ela não vai te agradecer. Ela não vai reconhecer o que você fez. Você não se importa com isso. Tanta gente se importa, né? Poxa vida, nenhum obrigado. Ah, o dia do favor é a véspera da ingratidão. Essa frase é famosa. Você não se importa com isso. Simplesmente passa. Aí vem à mente o quê? A parábola, Jesus ensinando, né? Para você ver como era atual, como são atuais esses ensinamentos. A parábola do semeador. Ele saiu para semear. Ele não ficou preocupado, caiu fora, não pegou, o passarinho comeu, vou lá enxotar. Não. Ele faz. Porque é o que ele tem que fazer. É o dever. E é essa compreensão que a gente tem que desenvolver. Eu entendo agora, fazer o bem, fazer o mal, o que separa um do outro? Tudo bem, está bem claro aqui. Mas essa distinção só vai funcionar com a ideia do dever. Eu vou fazer, entendi, mas vou fazer isso porque é realmente a única saída, o único caminho que existe. Válido para o espírito crescer. Os outros são quimeras, a gente se perde. O único é esse. Então a ideia do dever é muito importante, porque ela dá o fecho, ela completa. A gente começa a trabalhar o desapego a essa ideia da evolução comércio, da evolução troca. Porque ela não funciona. Não funciona. A gente continua aqui, 2000 anos marchando, batendo cabeça, sob a luz do Evangelho. Fora o tanto antes. Não funciona. Saber que há um dever e que a gente deve incorporar essa concepção no nosso dia a dia faz a diferença. É a chave que vai fazer com que a gente realmente consiga se situar dentro desses dois polos. Fazer o bem ou fazer o mal. Porque é a única opção que eu tenho para adotar. Ponto. A partir desse ponto, todo o questionamento seguinte é supérfluo, é irrelevante. Mas o que eu vou ganhar com isso? O que isso vai me trazer de benefício? Não interessa. Para quem já absorveu essa concepção, não interessa. Ele faz, Lázaro, uma pequena menção breve, né? Para falar, eu não vou falar do dever profissional. O bom profissional, ele pensa dessa forma. Quando ele está fazendo o serviço dele. Eu faço o meu serviço porque é o que eu devo fazer. Eu vou fazer o melhor possível porque é o que eu me obrigo a fazer. Eu estudei, eu me preparei para isso. Ele não vai pensar em honorários, ele não vai pensar em publicidade, ele não vai pensar em sucesso. Ele pensa em fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Essa é a diferença, a ideia do dever. Só que isso, a gente está situado no campo da profissão, no campo das coisas humanas, né, das coisas materiais. Agora a gente está trazendo esse conceito, o Espiritismo traz esse conceito para o Espírito. Fazer o bem como um dever. Viver o Evangelho como um dever.
Eu devo fazer isso. E quando a gente pensa em dever, né? Então a gente vai sempre marchar, nada vai impedir. Porque a gente deve seguir nessa direção. Não acertei. Entendi errado isso aqui. Não interessa. Você vai voltar e vai tentar de novo. Porque eu devo fazer isso. Então você supera. É o que nos move a superar. Aí quando você vai lá no sermão profético, quando Jesus está descrevendo os nossos dias, esse é um estudo também muito bacana, a gente pode tirar um dia para falar sobre isso. Está falando sobre hoje. E aí, dentre as passagens, quando ele começa a falar das conturbações do mundo, ele fala, olha, as tribulações vão crescer. E aí vai ter guerra, vai ter pestes, vai ter doenças, nações contra nações, pai contra filho, irmão contra irmão. E aí ele fala, né, que o amor irá esfriar. E até entre os escolhidos haverá retração. Até entre aqueles que já praticavam, que já estavam ali afinizados com essa ideia, até entre eles esse retraimento ia acontecer diante das turbulências. Por quê? Porque eles não tinham essa ideia do dever. Por isso que Jesus fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança só existe porque existe a ideia do dever. Eu me mantenho na linha porque eu sei que é um dever. Eu não posso sair dessa linha. Ela é imperativa. Isso é que me mantém. Mesmo que eu bata a cabeça, mas me mantém na linha. Até acertar, até superar e até chegar onde eu devo chegar. Então, você vê coisas que aparentemente estão perdidas, estão soltas. A gente consegue fazer esse encaixe. Por quê? Porque o estudo é multiconexional, se essa palavra existe. Muitos pontos que são necessários para a gente entender e para compreender. Daí a necessidade. Por isso que a gente estuda o Livro dos Espíritos. Por isso que a gente, inclusive, está pensando em começar um estudo mais específico sobre o Livro dos Espíritos. Para puxar esses assuntos de volta, para reavivar, para remarcar na nossa mente, na nossa consciência, que deve ser feito. Que a gente precisa concretizar dentro do nosso processo de transformação. Como? E aqui a gente tem um exemplo claro. Fazer o bem não é só. Se não for a partir da ideia de que eu devo fazer isso, o castelo ainda será um castelo de areia. A onda vai bater e vai levar. Não é o castelo de pedra. A pedra é o dever. Então, para uma melhor compreensão, eu recomendo a vocês, então, o estudo aqui, capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a instrução de Lázaro, o dever. E mais os capítulos relativos à base das leis morais, das leis naturais, que a gente vai encontrar ali na questão 605 e diante. É o livro terceiro, começando o livro terceiro do Livro dos Espíritos, os 2 primeiros capítulos tratam dessa base, desse conceito. Então, fica a sugestão. Porque aqui em meia hora a gente só consegue falar uma trisca. Mas estudando, se aprofundando, refletindo sobre isso, é muito mais proveitoso. Sabe? O aprendizado é muito mais rico. Então agradeço a paciência de vocês. Tudo bem que está chovendo, né? Ninguém podia ir embora agora. Agora tem que ficar até o fim mesmo. Mas agradeço a paciência de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus os abençoe a todos e nos aguarde até a semana que vem, para a gente continuar as nossas provas aqui. Muito obrigado. Então agora a gente vai elevando o nosso pensamento com muita alegria no coração, com muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, concretizando a nossa vontade, o nosso desejo de crescer, de evoluir espiritualmente, buscando os subsídios necessários para a gente pôr em prática esse plano de iluminação interior. E com o pensamento ligado em todos esses amigos espirituais que nos recebem aqui hoje, que participam desse processo conosco, que nos inspiram, que nos intuem, que nos oferecem
esse ânimo para estar aqui, aprender, buscar cada vez mais e melhor os ensinamentos do Cristo. A gente oferece o nosso muito obrigado aos nossos mentores, os mentores da casa, os mentores desse trabalho, por toda essa paciência e amizade com que nos acompanha. E elevando mais o pensamento, a gente busca aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje reunidos. Aquele que nos trouxe esse evangelho de luz, que praticou pessoalmente esse guia de iluminação para que a gente pudesse imitá-lo, copiá-lo e assimilar esses atos no nosso dia a dia. Ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso profundo obrigado por todo o seu amor para conosco, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência com que nos dispensa. Que suas bênçãos possam envolver cada coração aqui presente hoje. Que sua luz possa inspirar cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que a gente possa, tomando seus exemplos, tomando suas palavras e seus atos, funcionarmos em cópia dentro daquilo que a gente pode oferecer. Que a gente possa ser, cada um de nós, uma carta viva do seu evangelho. Funcionar replicando os seus ensinamentos, os seus exemplos dentro do meio que a gente vive. E assim a gente possa dar o nosso contributo, pequeno que seja, para tornar essa família humana cada vez mais integrada nos mais profundos laços de amor e de fraternidade promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.